Fala galera do grupo de estudos, então vamos para mais uma aula aqui de Matemática 1, tá certo? Essa é a segunda aula da nossa playlist, que vai ser dividida em duas partes, tá certo? Porque o nosso assunto nessa aula vai ser o quê? A gente vai tratar sobre grandezas e sobre transformações proporcionais, perfeito? Então nessa primeira parte eu vou falar sobre, a gente vai interpretar um pouco mais o que seria essa proporcionalidade de grandezas, dando continuidade ao que a gente viu de razão e proporção, tá certo? E na segunda parte a gente vai desenvolver algumas derivações da propriedade fundamental e ver algumas aplicações disso, tá certo? Então vamos lá entender então o que seria essa proporcionalidade entre grandezas. Vamos começar direto com um caso, né, com um exemplo para a gente ficar melhor. Vamos supor que devido a um problema com a torneira da cozinha, Bruno, que ficou gastando água ao longo de um tempo, e o Bruno foi lá e foi anotando qual era o volume gasto de água ao longo do tempo, tá certo? Então, ele anotou o tempo em minutos e o volume de água que era gasto em ml, tá certo? Então, ele viu que em 1 minuto gastava 5 ml, em 2 minutos gastava 10, já tinha gastado 10 ml, 3 minutos 15, 4, 20 e assim por diante, tá certo? Repare uma coisa, vamos analisar então o que está acontecendo aqui. Repara, quando eu dobro o meu tempo, o que acontece com o meu volume de água? Repara que se eu dobrar o tempo, ou seja, se eu multiplicar por 2, eu também dobro o meu volume de água que é gasto, tá certo? Ou seja, repara que o meu volume de água também aumentou. Se eu analisar também, por exemplo, do 2 para cá, repara que duplicou mais uma vez. De 2 minutos para 4 minutos, meu tempo, em fala de tempo, duplicou. E meu volume de água passou de 10 para 20, também duplicou. Então, o que você repara com cada intervalo que eu pegar nesse caso? É possível reparar que se o meu tempo aumenta, o meu volume de água também aumenta, o meu volume de gasto de água. Então, essa é a minha conclusão, ou seja, conforme eu aumento o meu tempo, o que acontece com o meu volume de água? O meu volume de água gasto, que vai sendo perdido por esse problema, também vai aumentando. Isso significa o quê? Significa que a gente vai chamar esse caso, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, a gente vai chamar essas grandezas de grandezas diretamente proporcionais. Tá certo? Por que diretamente proporcionais? Se elas são diretamente proporcionais, significa o quê? Que se uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção, tá certo? Então, diretamente, ou seja, se fica na mesma e proporcional na mesma proporção, tá certo? Então, essa é a relação que a gente tem. Então, se duas grandezas são diretamente proporcionais, eu posso determinar qualquer valor possível, assim, no futuro. Por exemplo, eu posso prever quanto que vai ter, por exemplo, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, qual é o volume gasto, quanto que vai ter de água que eu vou gastar. Da mesma forma, posso ver o contrário. Em quanto tempo que eu vou chegar a, por exemplo, a 100 ml de água gasto? Que é o que a gente vai fazer aqui. Vamos pegar dois exemplos. Na letra A, a gente vai calcular em quanto tempo eu vou ter gasto 100 ml de água, tá certo? Como que eu faço isso? Eu vou fazer o quê? Eu vou analisar caso a caso. Vou pegar, por exemplo, esse primeiro intervalo de tempo aqui. O que esse primeiro dado inclui? Que em 1 minuto eu gasto 5 ml de água, tá certo? Então, eu vou fazer dessa forma. E o que eu vou fazer? Eu quero saber quanto que eu vou ter em 100 ml. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar duas colunas. Uma coluna para tempo e uma coluna para o volume. Eu vou estabelecer na primeira linha a relação que eu tenho, tá certo? Do meu problema. E vou, embaixo, preencher com os dados que eu tenho. Ou seja, eu quero saber quanto que eu vou ter em 100 ml. 100 ml é volume, então eu vou colocar volume embaixo de volume, tá certo? E tempo embaixo de tempo. Isso aqui, a gente já está introduzindo o assunto de regra de 3, que a gente vai falar na aula 3. Então, a gente já está introduzindo mais ou menos, só que de uma forma um pouco mais informal, para a gente poder dar prosseguimento ao nosso planejamento. Então, eu quero saber quanto é o tempo. Então, eu chamo o tempo de quê? De x, tá certo? Se essas grandezas são proporcionais, são diretamente proporcionais, ou seja, se uma aumenta, a outra também aumenta, eu posso fazer simplesmente o quê? Eu posso usar a definição da propriedade fundamental das proporções, multiplicar cruzado, perfeito? Então, se eu multiplicar cruzado, significa o quê? Que eu vou ter 5 vezes x, isso é igual a 100
vezes 1, que vai dar 100. Show? Então, agora basta eu fazer o quê? Isso vai ser 100. O 5 tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ser 100 dividido por 5. Então, meu x vai ser o quê? 20 minutos. Então, eu chego à conclusão que o quê? Que depois de 20 minutos, eu vou ter gasto 100 ml de água. Perfeito? Vamos agora fazer o caminho inverso. Então, podemos completar aqui. Foi em 20 minutos já. Em 20 minutos, eu vou ter 100 ml. Agora, vamos fazer o caminho inverso. Vamos calcular o volume de água para quando o tempo for de 10 minutos. Show? A gente vai fazer a mesma coisa. Eu posso pegar, por exemplo, qualquer uma desses dados aqui. Vamos fazer um outro para a gente ver que dá na mesma? Vou pegar, por exemplo, aqui 2 e 10. Então, vou fazer a mesma coisa. Uma coluna para tempo e outra coluna para volume de água. Show? Então, eu tenho o quê? Eu posso dizer que em 2 minutos eu gasto 10 ml de água. Eu quero saber, depois de 10 minutos, qual é o meu volume que eu vou ter gasto. Vou chamar de V, tá certo? A gente já viu, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, eu posso simplesmente multiplicar cruzado. Então, vai ficar o quê? 2 vezes volume igual a 10 vezes 10, que vai dar o quê? 100. Perfeito? Então, basta eu passar o 2 que está multiplicando dividindo, eu vou ficar com 100 dividido por 2. Isso vai dar pra gente o quê? 50 ml de água. Tá? Então, a minha solução da minha questão. Tá certo? Então, quando é questão grandeza proporcional, basta a gente analisar o quê? Se as duas, enquanto uma aumenta, a outra aumenta, eu posso simplesmente resolver por proporção. Tá certo? Basta multiplicar cruzado os valores. E, claro, organizando os dados, ou seja, uma certa unidade, ou seja, tempo em uma coluna e volume em outra. Ou seja, massa de um lado, pode ser diversas grandezas que a gente pode estar associando aqui. Vamos para um segundo caso agora, analisar um outro tipo de grandeza, tá certo? Vamos dar um exemplo. Paula, observar uma pedra uma distância à sua frente, começou a desacelerar seu carro a fim de não bater na mesma, de forma que um sensor observou os seguintes dados. Então tá, Paula estava lá dirigindo seu carro, só que ela avistou uma pedra, um bloco, né, vamos dizer assim, vamos inventar uma situação aqui, e ela precisou desacelerar. Então, o sensor do carro foi anotando essas seguintes informações, ou seja, depois de 1 segundo desacelerando, a velocidade era de 100 metros por segundo. Depois de 2 segundos, a velocidade passou a ser de 50. 3 era de 33,3. E em 4 segundos, 25 metros por segundo a velocidade. O que a gente repara? Conforme o passar do tempo, o meu tempo está aumentando, certo? Ou seja, daqui para cá, eu multipliquei por 2, perfeito? Só que a velocidade, acontece a mesma coisa? Você vai reparar, ó, de 100 para 50, a minha velocidade, em vez de aumentar, ela diminuiu. E diminuiu quanto? Ela diminuiu pela metade, ou seja, dividiu por 2. Então, repara que as minhas grandezas agora, elas estão sendo, enquanto uma está aumentando, a outra está dividindo. Só que você repara uma coisa, enquanto uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, tá certo? Mesma coisa que você fazer, ó, de 1 para 4 segundos. Repara, eu multipliquei por 4, o valor do tempo. Se eu pegar a velocidade nesse mesmo intervalo, de 100 para 25, a minha velocidade diminuiu, ou seja, 4 vezes. Então, repara, se uma aumenta, enquanto o meu tempo aumenta, eu tenho que a minha velocidade diminui. Só que essa relação de aumento e diminuição acontece de qualquer forma? Não. Elas aumentam e diminuem em proporções, na mesma proporção, só que de forma inversa. Então, se elas aumentam, enquanto uma aumenta e outra diminui de forma inversa, então eu vou chamar essas grandezas de quê? De grandezas inversamente proporcionais. Perfeito? Ou seja, elas variam, ou seja, elas aumentam, diminuem de forma proporcional, só que inversamente. Show? Se uma multiplica, a outra vai diminuir pela mesma quantidade. Daí, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz para grandezas diretamente proporcionais, ou seja, achar valores futuros. Só o caminho que vai ser diferente. Vamos ver isso? Vamos ver como que se dá isso? Vamos, por exemplo, no primeiro caso, achar a velocidade depois de 5 segundos. Show?
valor bem básico, depois de 5 segundos. Então vamos lá, vou fazer a mesma coisa. Eu vou organizar tempo e do outro lado a velocidade, tá certo? O que eu tenho que fazer? Vou anotar os dados do programa. Vou pegar essa primeira coluna aqui. O que eu tenho? Eu tenho que, em 1 segundo, a minha velocidade é de 100 metros por segundo. Perfeito? E eu tenho o que? Eu quero saber qual é a minha velocidade para um tempo de 5 segundos. Qual é a minha velocidade? Só que repara, eu posso fazer a mesma coisa, multiplicar cruzado, assim como nas grandezas diretamente proporcionais? Não, eu não vou poder fazer isso, porque as minhas grandezas, elas não são diretamente, agora elas são inversas. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu posso fazer de duas formas. Eu posso inverter uma das grandezas para me fazer proporção, ou seja, eu posso, por exemplo, eu repito essa coluna aqui, ou seja, eu escrevo 1 está para 5, e eu inverto essa grandeza aqui, ou seja, V, em vez de ser 100 está para V, eu vou colocar V está para 100. Show? Daí eu resolvo proporção normalmente. Só que, às vezes nem é necessário você fazer isso. Basta você fazer o quê? Basta você multiplicar agora, em vez de multiplicar cruzado, em linha reta. Que o que vai acontecer? Se eu multiplicar em linha reta, eu vou ter o quê? 5 vezes V igual a 100 vezes 1, que vai dar 100. Perfeito? Que daria a mesma coisa aqui, ó. Multiplicando cruzado. 5 vezes V igual a 100 vezes 1, que é 100. Show? Então, você pode resolver dessas duas formas. Pode, se você já viu que é inverso, multiplica em linha reta. Ou inverte uma das razões e resolve por proporção normalmente, como a gente já viu. Tá certo? Então, você tem essas duas formas para você resolver esses tipos de questão. Daí a gente chega então que a minha velocidade vai ser o quê? 100 dividido por 5, então a minha velocidade vai ser de 20 metros por segundo. Show? Que é a unidade que o programa deu. Agora, eu posso fazer o caminho contrário? Também posso, da mesma forma. Ou seja, agora eu quero saber o tempo que minha velocidade vai alcançar 5 metros por segundo. Então lá, vou usar a mesma coisa. Eu tenho coluna para tempo, outra coluna para velocidade. Então eu tenho que em 1 segundo a minha velocidade é o quê? 100 metros por segundo. Show? Eu quero saber quando que a minha velocidade vai alcançar 5 metros por segundo. Qual é o tempo? Mais uma vez, basta multiplicar em linha reta. Show? Vai ficar o quê? 5 vezes o tempo igual a 100 vezes 1, 100. Então, meu tempo vai ser 100 dividido por 5, ou seja, 20 segundos. Então, depois de 20 segundos, eu vou alcançar uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, essa aula bem introdutória, tá certo? Só pra gente diferenciar esses dois tipos de grandezas, tá certo? Eu já vou disponibilizar a lista de exercícios para você praticar essa matéria, esse assunto. Mas nem todos os exercícios você vai ainda conseguir fazer, porque essa lista vai conter exercícios também da próxima parte, da parte 2, que vai envolver transformações proporcionais, tá certo? Que a gente vai falar mais na próxima parte. Para o vídeo não ficar muito grande, eu dividir em duas partes. Então, espero que você tenha entendido bem esse assunto. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, curte o vídeo, compartilhe o canal para os seus amigos e ative o sininho e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para você não perder as próximas aulas, tá certo? Então, até a próxima.